vai ser meu prazer hoje conversar com vocês sobre a universidade situada, né? E a prática de projeto para a transformação. E o que eu quero dizer com isso? Partindo da minha própria experiência pessoal como professora aqui da universidade, né? Todos nós sabemos que a universidade ela é composta por um corpo de disciplinas, né? Todo aluno passa por essas disciplinas. E a minha questão foi como que a gente pode pensar e repensar essas disciplinas na ótica de um processo transformador, né? E aí eu vou partir da minha própria disciplina, né? Que é o design, né? Que é uma disciplina de projeto. Nós sabemos que existem 3 disciplinas de projeto, né? As mais famosas e conhecidas, né? Engenharia, arquitetura e o design. E o meu ponto de vista aqui nessa apresentação vai ser especificamente sobre uma delas e das experiências que a gente tem tido nela enquanto prática transformadora e repensando a própria disciplina. Eu não estou sozinha nessa, né? Existe uma rede internacional, né, de escolas de design que estão trilhando esse mesmo caminho, né? Mais de 50, quase 50 ou mais de 50 escolas pelo mundo, elas estão sempre entrando, né? Que se chama uma rede DESIS, né? São escolas que estão repensando também essa mesma disciplina. Então, é um exemplo de como toda uma rede de escolas pode estar reunida nesse mesmo esforço. E aí eu queria fazer uma pequena reflexão mais filosófica, mais aberta, mais conceitual, sobre o que é a prática de projeto, né? O projeto, enquanto desejo, intenção de fazer, realizar algo no futuro, ele tem esse aspecto de plano, né? Eu preciso de uma série de competências para chegar a um resultado esperado, eu tenho que configurar esse resultado esperado e eu tenho que planejar como que eu vou chegar nesse resultado esperado. Mas o projeto, e é muito interessante, ele tem também essa dimensão de você se atirar, né? Eu projetei. Né? Eu me projetei, no caso, arremessar-se, lançar-se. E o que seria pensar uma universidade que se projeta, né? Que projeta como ato de projeto, e também se projeta, né, para esse futuro desejado? E nós sabemos que temos uma série de desafios, né, internos na universidade, mas também na nossa sociedade, a insustentabilidade ambiental, né? As práticas de consumo que são cada vez mais, enfim, insustentáveis, em um ciclo infinito, obsolescência planejada de produtos e crise da democracia, enfim, muitas dimensões problemáticas que nós vivemos. E aí pareceu-me que uma das grandes questões seria isso, né? Como que eu poderia, então, responder, né, como professora que ensina uma disciplina dentro de uma universidade a esses desafios, e sendo uma disciplina projetual. E aí, uma questão que surge é como a gente pensa uma disciplina, no meu caso, o design, para além do mercado, né? O que é o papel da universidade, né? O que é ser educado, né? Ou ser treinado, ou ter base, ter fundamento, né? O que seria? O design ele teve muitas referências à Revolução Industrial, não necessariamente nasceu, mas com um processo de produção e consumo que hoje em dia foi reconhecido como extremamente insustentável. Então, repensar de uma disciplina passa a ser uma coisa muito, muito importante nesse processo de mudança. E eu chamei, né, que eu vou explicar como é que isso acontece, de ativismo projetual. Quer dizer, um ativismo, uma transformação que parte do reconhecimento e da prática de projeto, que é um ativismo disciplinar. E o que eu estou dizendo aqui é que nós podemos pensar todas as disciplinas. Eu estou trazendo para vocês a experiência do design, né? Quando a gente pensa em design, a gente pensa logo em consumo, né? Moda, né? E várias outras coisas relacionadas, mas não, a gente falou, bom, como é que a gente pode, então, nesse contexto que a gente está vivendo, repensar uma disciplina e torná-la ativa, esse ativismo como ativa nesse processo de mudança, né? E aí, como eu estou dizendo, e aí está implícito nisso, o projetar, o ativismo e a prática de projeto pode ser ligada a várias disciplinas, e eu comentei com uma colega minha, que inclusive é professora aqui, eu falei, bom, muito ativa em movimentos sociais, eu falei assim, vem cá, como é que a gente pode achar uma solução, como é que a gente pode projetar para esse problema que você está reivindicando? E ela comentou comigo o seguinte, olha, não é meu papel propor, não é meu papel projetar, não é meu papel desenvolver uma solução. Eu vou protestar,
eu vou reivindicar, eu vou pedir, tá? Então, eu perguntei, mas como não? Ninguém conhece mais esse problema como você? Não, mas o meu papel é pedir, alguém vai projetar, alguém vai solucionar, tá? Então, ela se retirou dessa questão propositiva. E aí, a gente pode ver também muitas pessoas que analisam e teorizam sobre questões, fazem uma análise muito profunda das questões sociais envolvidas, dos processos de exclusão, dos processos problemáticos que ocorrem em práticas de projeto feitas por outros, que a gente diz, nossa, claro, as pessoas estão sendo oprimidas por esse projeto, as pessoas estão sendo oprimidas por essa iniciativa. Mas eu pergunto, a sua análise é fantástica, qual a sua proposta? Silêncio. Então, eu falo sempre, gente, quem projeta e propõe e desenvolve uma solução se lançou, propôs, errou, acerta, erra, construiu, propôs, fez. Então, se você tem uma análise e uma crítica, por que você não pode repropor e propor uma solução, né? E aí isso significa desmistificar um pouco a prática do projeto. Claro que projetos são feitos por profissionais, mas existe a possibilidade de uma atitude de projeto difusa. Ou seja, nós podemos propor soluções, nós podemos fazer. E além e dentro da universidade isso pode ser extremamente transformador, porque nós temos instrumentos de análise potentes para entender o problema a fundo e para, consequentemente, fazer uma proposta. Ninguém conhece mais o problema do que você. E aí, só trazendo um exemplo para vocês, o quanto isso é importante, na prática de design não trata-se só do desenvolvimento de soluções, né? Como é que eu resolvo isso? Eu acho isso, aquilo, tentativa, erro, né? Gambiarra, mas eu estou construindo, eu estou propondo uma ideia. Mas visualização, o que você tem na sua cabeça? Eu cheguei para o aluno e perguntei, o aluno chegou para mim, ainda numa prática de produto muito especializada, eu perguntei para ele, professor, eu quero fazer uma saboneteira. Eu falei, legal, desenha para mim a saboneteira. Ele não sabia desenhar. Então, eu não tinha acesso à ideia que ele tinha na sua cabeça. Então, é muito importante que, além da gente ter as ideias e a gente desenvolver as soluções, a gente possa extraí-la e fazer com que as pessoas possam entender a nossa ideia. Isso gera um processo de aprendizagem social e de conversa sobre possíveis soluções. Então, em vez de dizer, eu quero isso, eu quero aquilo, eu digo, olha aqui, por que nós não podemos fazer assim? É mesmo, mas olha só, isso aqui não está muito bom por isso, por aquilo outro. É uma discussão baseada em propostas concretas, tá? Isso, e aí outro pilar do que eu acho importante, que eu estou querendo trazer para vocês hoje, é o exercício do espelho, né? Como que a gente pode virar essa prática de projeto para nós mesmos? Porque, geralmente, nós somos treinados para projetar para os outros, mesmo as disciplinas de projeto tradicionais. Então, eu vou lá, vou projetar porque aquelas pessoas estão com problema, aquelas outras pessoas estão com problema. Como é que a gente pode projetar para nós mesmos, para os nossos contextos de vida? Onde eu moro, no meu bairro, no meu condomínio, no meu ônibus, onde eu passo, onde eu transito, onde eu vivo a minha vida cotidiana. Por que eu não posso projetar para onde eu vivo? Né? E como é que eu não posso na universidade? Isso como uma prática de ativismo crítica e transformadora, né? E sobre os nossos próprios contextos. O que eu tenho que projetar para o outro? Ninguém conhece mais o meu contexto do que eu mesma. E aí, o que a gente chama de uma prática situada, nós somos homocitos, eu sou situada no meu contexto de vida, e é o que eu estou tentando fazer hoje aqui na universidade como professora, é o meu contexto de vida atual, né? É projetar para nós mesmos, e aí, a partir de ser mudança, e essa mudança se projetar sobre a cidade, sobre o Brasil, e projetar a nós mesmos fazendo aquilo acontecer. Tá? Eu tenho aqui uns exemplos que eu vou passar rapidamente de práticas de pré-ativismo projetual na universidade, né, na própria UFRJ. Esse é um projeto que foi desenvolvido pelos alunos da universidade, porque eu pedi para eles, vão conhecer o UFRJ. Eles ouviram uma série de histórias de professores antigos, técnicos administrativos antigos, falaram, nossa, que coisa fantástica, eu nunca tinha ouvido falar dessas histórias, a gente passa pela universidade e não conhece nada disso. E eles desenvolveram um projeto, Memórias da Minerva, né, o símbolo da nossa universidade, que, por uma série de eventos e dispositivos, as memórias da universidade ficariam registradas e nós poderíamos ter acesso
fomentando o nosso sentido de comunidade aqui na universidade, né? Além da universidade, alguns alunos no próprio condomínio. Por que nós temos alguns já casos disso, mas eles, na época, acharam que isso era um caso muito interessante? Como é que nós poderíamos compartilhar uma série de ferramentas que nós temos nos nossos próprios apartamentos de uma maneira comum? Como é que nós poderíamos aprender a construir coisas em comum, até dentro da própria cultura maker, né? Isso era um condomínio em Copacabana. E o terceiro caso foi um workshop que eu acabei de dar no México, mas poderia ser muito bem no Rio de Janeiro. O conceito de cidade partida, né? Que é o conceito do Zuenir Ventura, que a nossa cidade é dividida em várias áreas que não conversam uma com a outra, câmeras, proteções, não pode ir ali, vamos ficar aqui, fechados, né? Ele identificou esse mesmo problema na cidade do México. E aí a gente achou bem paradigmático de uma situação de várias capitais latino-americanas, que era o seguinte: as ruas davam para essa rua aqui. Era uma rua antigamente, as pessoas foram fechando as ruas laterais e criaram um corredor estéril, que ninguém passa, com as grades de um lado e do outro. E ele achou aquilo incrível no próprio bairro que ele disse. Eu falei: eu tenho um corredor que parte o meu bairro no meio. E ali ninguém transita, né? E aí ele pensou, né, como é que ele poderia fazer uma série de atividades culturais nesse corredor, ativando a rede de escolas locais, inclusive a escola que o próprio filho dele estudava. Como é que poderia se ativar esse lugar? E vocês observam que eu chamei de pré-ativismo. Todos os processos são assim, a gente tem que partir de algum lugar. Eles fizeram essas ideias, e aí, como sempre na universidade, porque muitas vezes o estudante de graduação e os estudantes não acreditam no seu poder de transformação. Isso foi só uma ideia que eu fiz para o curso, bota na gaveta. Eu tive um aluno que anos depois falou: professor, esse prêmio, aquele meu projeto que eu fiz há 4, 5 anos atrás, ganhou um prêmio de empreendedorismo, não sei aonde. Eu falei: você não acreditou na sua capacidade de transformação, no seu contexto de vida? Tá? Então, a gente precisa acreditar mais, né, no aluno, na graduação, na transformação, no potencial que vocês têm de ter soluções e ideias. Então, dentro dessa ideia que eu estou explorando, tentando com vocês explorar, é tentar fazer uma prática infraestrutural. Ou seja, que vocês, os alunos que trabalharam no mesmo bairro, partilham as histórias com os alunos que vieram do período anterior, criando uma massa crítica em cada bairro da cidade. Pode ser que não dê nada, que os alunos continuem não acreditando que eles podem mudar onde eles vivem, continuando a sua sensação de impotência, ou pode ser que, de repente, nesse ciclo infraestrutural, os alunos comecem a acreditar: puxa, nós podemos fazer alguma coisa juntas no nosso bairro, no nosso local, no nosso condomínio. Então, essa prática infraestrutural contínua no contexto de vida de vocês, tá? Onde o calo aperta, onde a dificuldade tem, mas não só pensando em problemas. A gente tem que pensar também em oportunidade, né, pessoal? Porque tem muita coisa boa que a gente pode conectar e fazer florescer, né? Então, não só problemas. E aí, eu chego na questão, né, do nosso TEDx, como reconstruir a universidade. Eu já dei várias dicas até agora, né, do que eu estou pensando e como eu estou pensando. Por que isso, pessoal? Como professora, eu estou na parceria. Eu estou fazendo isso porque eu estou nesse contexto de vida, né? E os alunos, eles estão vindo com os contextos de vida, com os sonhos, com as ideias, né? E eu estou, né? E uma das coisas que eu percebi, né, é que a gente pode construir uma nova universidade, um novo professor e um novo aluno, que é um exercício para um novo tudo nesse processo, né, que a gente pode fazer essa parceria. Que, obviamente, nesse processo, vocês vão ter uma outra visão também da sua prática, né? Quer dizer, como é que eu, como qualquer disciplina dessa universidade, posso ser esse elemento de transformação? Como é que eu posso ser propositivo, ativo, não somente analítico, né? Como é que eu posso propor sínteses, exemplos que possam ser base para discussão? E sem medo. Mas essa minha ideia é tão pueril, não.
Ninguém conhece, como eu repito, ninguém conhece mais o seu contexto de vida do que você mesmo. Então, nenhuma das suas ideias é pueril. E outra, uma prática de coprojeto. Projetar com outros e para chegar a essas soluções. Tá? Isso gera, né, uma relação entre a universidade e a sociedade como um todo diferente também. Vejam bem, vocês são agentes de mudança que estão aí na cidade, estão aí no mundo, e vocês se reúnem aqui como um grande laboratório. Vocês estão representando diversas áreas da cidade, diversos contextos socioeconômicos. Vocês chegam no meu curso, eu falo, gente, vocês podem gerar cenários. Quem no Rio de Janeiro está reunido pensando a cidade? Seja, manda assim, projeto para o seu contexto de vida, para o seu bairro. Quem na cidade do Rio de Janeiro está fomentando um laboratório de transformação tão poderoso como esse? Jovens, estudantes, passaram por 1000 filtros educacionais, se sentaram ali, eu digo, vamos pensar novos cenários para a vida cotidiana na cidade do Rio de Janeiro. Quais são as oportunidades que a gente tem? Quando? Onde a gente tem esse fórum, pessoal? Na cidade? Quem está se reunindo para pensar a cidade com mentes jovens e bem-pensantes contra vocês? O que a gente... né? Então, uma outra visão, uma outra relação com a universidade e também, não só, e não desprestigiando, nós precisamos ter situações de assistência, mas também de transformação contextual e situada. Né? Uma outra questão que eu queria compartilhar com vocês é a seguinte. Eu, como professora, vou ficar aqui muitos anos. Eu sou um ponto fixo no fluxo, certo? Eu estou aqui, vocês vão passar 5 anos, vão embora, 4 anos, 8 anos, né? Cada um tem a sua trajetória, mas eu sou um ponto fixo no fluxo. O que significa isso, pessoal? Eu aprendo com cada um dos meus alunos. Porque se eu aceito que vocês são representantes dos contextos de vida de vocês, que vocês chegaram aqui trazendo essas realidades, eu estou aprendendo com vocês. Vocês passam e eu aprendi. Quando vem um novo grupo, eu restituo. Então, como que eu posso me integrar profundamente nesse fluxo e ser parceira de vocês nessa transformação? É a minha proposta, também como professora, que nós juntos possamos transformar o contexto. E eu falo do Rio de Janeiro, porque é a nossa querida cidade, onde a gente está situado, mas como vocês podem ser agentes de mudança do futuro, onde quer que vocês estejam, no bairro, no condomínio, na cidade, na casa, na família, nas organizações que vocês vão trabalhar. Muito obrigada pela atenção, um prazer.